Fala galera do Gato Aprendiz Cartola. A gente mitou na última rodada fazendo 87 pontos e conseguimos valorizar muito, 115 pontos. A gente conseguiu achar um meio termo ali, o ataque não foi tão bem, com o Flaco Lopes, Caio Jorge, a maioria das opções no ataque não foram tão bem assim. Então para essa rodada, mesmo com essa situação, fomos muito bem. E aí, nessa rodada a gente vai falar de todos os confrontos, depois da dica posição por posição para todo mundo mitar também. Se inscreve e deixa o like aí. Não vai ser válido para essa rodada a vitória contra o Flamengo, que ia ser um jogo muito bom para Cartola. Mas a gente vai ter, antes do mercado fechar, vai saber sobre a escalação do Mirassol contra Cruzeiro, que é um bom jogo para saber a escalação. E Chapecoense contra Curitiba também. Mirassol contra Cruzeiro. Cruzeiro não está se encontrando no ataque, então são boas opções defensivas para o Mirassol. Aí Chapecoense contra Curitiba. Um confronto de baixo da tabela, pode ter gol para os dois lados, ou um dos dois times se mostrar um pouco superior e realmente decretar o outro como ser uma lanterna, alguma coisa assim. Tem boas opções dos dois lados. Aí a gente tem Atlético contra o Remo. Na casa do Atlético é o confronto mais favorável da rodada. Com certeza vamos explorar o SG, a defesa, o ataque. Aí a gente tem Vasco contra Bahia. O Vasco tem boas opções ofensivas. Teve muita ofensividade no último jogo, só teve um gol, mas podia ter sido 5. Provavelmente vão levar um gol porque o Bahia é um time forte. A gente tem São Paulo contra o Grêmio, que é um confronto aberto, pode ter gol para os dois lados, Carlos Vinícius voando, mas tem opções boas para os dois lados também. Aí tem Atlético Paranaense contra Santos, que é assim como o último jogo de Grêmio e São Paulo, é um jogo muito aberto, pode ter gol para os dois lados. Eu acho o Atlético Paranaense um time um pouco superior hoje e jogando em casa, então vamos ter boas opções para escalar. Fluminense contra Botafogo, clássico. Eu acho que o Fluminense tem uma breve vantagem por estar jogando em casa, tem boas opções. O Botafogo a gente vai correr um pouco por fora. Aí a gente tem Corinthians recebendo o Bragantino, mas o Bragantino tá muito bem defensivamente, então perigoso escalar opções ofensivas do Corinthians. Quem quiser o Yuri aberto, fique atento, mas defensivamente tem boas opções do Corinthians. E aí por último a gente tem Internacional contra Palmeiras, que é um jogo aberto. Provavelmente vai dar Palmeiras, tem boas opções ofensivas, mas ter muitas outras boas ofensivas em outros times do campeonato vai ser difícil sobrar dinheiro para alguém do Palmeiras, mas a gente vai recomendar. E opções defensivas, difícil para os dois lados também. Vamos lá, começar posição por posição. Deixa eu limpar o time aqui. No gol, a gente vai ter... Minha primeira recomendação é o Walter, o bom e barato desse ano. Vai receber o Cruzeiro, que mesmo em má fase vai finalizar bastante. Se pegar o SG, ele vai imitar. Aí eu também recomendo o Léo Vieira da Chapecoense contra um time mais fraco agora. Ele já mitou na última rodada, pegou muita bola mesmo sem SG. Agora se ele defender e pegar um SG contra o Curitiba, pode ser um dos maiores pontuadores. Além desse, talvez um Carlos Miguel, por estar jogando fora de casa, vai receber muito ataque do Internacional, mas ainda assim existe uma possibilidade de SG do Palmeiras. Eu vou ficar só com esses 3 goleiros mesmo, recomendando agora... E claro, quem tá no meu time vai ser o Walter. Vamos pra lateral agora. Na lateral, eu vou começar recomendando os mais baratinhos. Na verdade, vamos começar pelo Renan Lodge, que é o mais favorito da rodada. Vai estar no time da maioria das pessoas. Tem participação ofensiva, participou nesse último jogo agora no Mineiro. E um SG é muito forte, mas como que eu vou com 2 opções da zaga do Atlético Mineiro, aí eu vou ficar por fora desse Renan Lodge e por uma questão de cartoleta também. Aí opções mais baratas a gente tem o Bernabei, que é uma ótima opção ofensiva do Internacional e conseguir desarmes por esse lado do campo do Palmeiras que ele cede. E as minhas opções, o Walter Clark, que é o maior desarmador do time, maior artilheiro e tem possibilidade de SG. Então ele vai estar no meu time, assim como o Léo Derek. De novo, o Atlético Paranaense joga com 3 zagueiros. E o Esquivel, que tá como lateral aqui, ele vai jogar como zagueiro, um pouco aberto, então tem mais desarme, mas não deixa de ser zagueiro. O Léo Derek, ele joga aberto, como uma ala, então ele é uma ótima opção ofensiva, e se pegar SG ele vai ganhar os 5 pontos, então ele também vai estar no meu time. Aí na recomendação agora vamos pros zagueiros. Zagueiros, vamos focar nos mais baratinhos. Na verdade eu tenho que recomendar mais um lateral pra vocês, que eu não tenho certeza se ele vai jogar, que é o Igor Karius. Ele tá com provável por enquanto, mas no último jogo do Mirassol nesse Paulista, ele foi com o time completamente reserva e o Igor Karius estava jogando. Então talvez no Brasileirão ele não entre por ser um reserva.
mas a gente vai ter a escalação do Mirassol. Então, se vocês estiverem precisando economizar cartoleta, ele é uma ótima opção. Beleza? Aí na zaga, vamos focar nos mais baratinhos, porque lá na frente vai estar caro. A gente tem o Juan, do próprio Atlético Mineiro, que vai estar no meu time já. Uma opção barata para o melhor SG da rodada. O Kaique Almeida, quem precisa economizar, é uma boa opção. Nessa rodada ele tem o Thiago Kozer, que pode ser um reserva, caso o Kaique não joga. Para quem não sabe, o Kaique ele joga nesses 3 zagueiros, um que joga mais pro lado do campo, que é uma posição que consegue mais desarmes. Mesmo que o SG, é claro que não vai ser provável. Mas é só quem quer economizar a cartoleta mesmo para colocar um atacante mais caro. Aí, subindo aqui, a gente tem quem mais? A gente tem os zagueiros do São Paulo, mesmo que eu não confie nesse SG, eu acho uma ótima opção, por causa que o Grêmio cruza bastante pro Carlos Vinícius, e esses são os zagueiros altos, o Sabino ou o Arboleda, então eles vão conseguir muitos desarmes nisso. Uma média básica muito grande mesmo sem SG. E o Júnior Alonso. O Vitor Hugo, eu não sei ainda em que posição que ele vai jogar. Eu acho que ele vai jogar no meio de campo, mas só que mesmo no meio de campo ele não tem média básica. O Júnior Alonso já por outro lado, ele joga na zaga com uma ótima média básica e provavelmente vai manter o SG nessa rodada, então ele vai estar no meu time assim com o Juan. Eu vou dobrar na zaga. Bom, zaga é isso. Vamos para os meio-campistas. No meio-campista eu vou recomendar, para mim, o melhor nome de meio-campo para a rodada, o Felipe Coutinho. Ele finalizou muito no último jogo, era para ele ter mitado, feito mais de um gol até, mas nessa rodada eu vou confiar nele. Ele fez gol no Campeonato do Rio, nessa última rodada, então ele vai vir com moral. O Matheus Pereira é uma boa opção, mas ele é muito caro. Vamos descer um pouco. O Lucha Costa é uma opção boa para essa rodada também. A gente tem quem mais? Maurício é uma boa opção ofensiva do Palmeiras, mas ele não tem média básica nenhuma e eu não acho que seja um jogo para muitos gols, então tomar cuidado. Aí, para economizar bastante, tem o meio-campista do próprio Atlético Mineiro, o Bernard. Ele é uma opção ofensiva, ou ele joga de meio ofensivo, ou ele joga de ponta. Ele custa menos de 5, do maior favorito da rodada, e por isso ele vai estar no meu time. Aí pra minha última opção, algo que eu vou arriscar muito, eu vou colocar um jogador que não está provável, que é o Jean Carlos, da Chapecoense. Ele fez participação em gol nas últimas 2 rodadas, saindo do banco, e não vai estar no time de ninguém, é um diferencial muito grande. Agora ele está sendo cotado como talvez ser titular, não sei se é bom, por causa que se ele está tendo resultado saindo do banco, talvez seja melhor ele continuar assim. Mas talvez seja bom, talvez mais minutos de campo ele faça mais gol, mas mesmo com 30 minutinhos eu tô muito confiante que ele vai ter uma participação, então ele vai estar no meu time por isso, vai ser minha arriscada dessa rodada. No ataque, a gente tem muitas opções boas. O Carlos Vinícius, que eu já não vou abrir mão do meu time. Tem o Luciano, que é uma ótima opção, com o Carlos Vinícius querendo atacar muito. Pode invocar esse Luciano no Caleri para querer atacar mais também. Eu prefiro o Luciano, mas ele é muito caro. O Caleri também não tá fácil de valorizar. Aí no Palmeiras eu gostaria muito de ter o Flaco Lopes, mas não vai dar cartoleta pro meu time. O Yuri Alberto é arriscado. O Memphis Depay sentiu um pouquinho a perna no último jogo. Tá contra o Bragantino. Tomem cuidado com esses dois. O Caio Jorge eu acho que é uma boa opção assim contra o Mirassol. O Mirassol, mesmo que o Cruzeiro esteja com dificuldade ofensiva, o Mirassol não é o melhor dos times defensivos, mesmo que é um time forte. Mas eu acho que existe a possibilidade sim do KJ imitar. O Hulk, que é unânime nessa rodada. E o Andrés Gomes, uma ótima opção de média básica no Vasco. Ele vai estar no meu time também, no lugar do Flaco Lopes, que a gente não vai conseguir escalar. E eu também recomendo o John Kennedy do Fluminense, que vai ter esse confronto contra o Botafogo. E também Viveiros do Atlético Paranaense, que está aqui. Viveiros também, o 9 desse time, eu acho que vai ser a melhor opção contra o Santos. Ele vai ser uma reserva de luxo. Achar ele aqui. E beleza. E como técnico, o maior favorito da rodada também, não vou economizar com técnico, vai ser o Sampaoli. A única diferença que eu faria no meu time seria mesmo o Flaco Lopes, se eu tivesse as cartoletas para isso. Nas reservas, aqui eu vou colocar o Léo Vieira, que foi nossa recomendação também. Na lateral, vamos colocar
o Igor Karius, que a gente vai saber se vai jogar. Na zaga podemos colocar o zagueiro da Chapecoense. Poderia ser o Kaique Almeida, mas como não tenho tanta certeza se ele joga, vou colocar o Eduardo Doma, da Chapecoense também. E no meio de campo, o Camilo, que consegue uma ótima média básica em desarmes também, caso ele precise entrar. E aqui vai ser o nosso time, então. No gol, Walter. Nas laterais, Walter Clar e Léo Derek. Na zaga, Juan Júnior Alonso. No meio de campo, Coutinho, Bernard e Jean Carlos. No ataque, Carlos Vinícius, o Hulk, que vai ser o nosso capitão da rodada. E o Andrés Gomes. E de reserva de luxo, o Viveiros. Boa sorte para todo mundo. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever para acompanhar nossas metadas aí. É isso, rapaziada. Até a próxima.